Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, amém? O conselho da igreja, acho que a pessoa mais idoso, né? Pediu que eu participasse de um tema hoje, o cristão e a política. E eu vou fazer isso, espero que os crentes que adotem a Bíblia como a nossa guia para a vida, encontrem nessas reflexões nessa noite ânimo, para uma fonte de ânimo, né? A meu ver, a perspectiva de Deus sobre a política deve ser alegre e deve ser muito boa, assim como o restante de toda a palavra de Deus é boa nova para todas as áreas da nossa vida, amém, irmãos? Eu gostaria nessa noite então ser um sermão tópico. Eu gosto muito de ser um sermão expositivo, mas o tema é o cristão e a política. Eu queria, portanto, trazer questões políticas à luz da palavra de Deus. Eu não iremos de maneira nenhuma aqui defender ideologias nessa noite, irmãos, nem políticos de direita ou de esquerda. Não é este o objetivo, mas é examinar as Escrituras, o que elas têm a dizer, e nós sermos aqui despertados para a necessidade de oferecer uma direção bíblica sobre esse tema, esse assunto. Nós cremos que há uma tensão muito grande hoje, não somente com os candidatos, mas também com a maneira como serão feitas até a contagem de votos pelas urnas eletrônicas, que segundo alguns não são confiáveis. Isso tem levado muitos a terem receio de acontecer muita jogada suja e corrupta no momento atual. Eu quero abrir a Bíblia e ler com os irmãos Provérbios, capítulo 29, apenas um versículo inicialmente, versículo 2. Vamos ler juntos esse versículo, Provérbios, capítulo 29, verso 2. Vamos ler juntos? Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Irmãos, nós estamos, como já foi dito aqui nessa noite pelo pastor Edson, próximos das eleições presidenciais, eleição dos governadores, dos senadores e deputados federais e estaduais. E é notória a grande decepção com os políticos brasileiros na atualidade. Há uma espécie de onda de descrédito com os políticos. E também com a justiça brasileira. Isso varre a nação inteira, irmãos. Há uns tempos atrás, uma pesquisa identificou que as classes mais desacreditadas do país eram os políticos, a polícia e os pastores. Hoje continuam os políticos, agora o poder judiciário, a polícia e os líderes religiosos, padres e pastores também. Esse descrédito é muito grave, irmãos. Nós somos herdeiros de uma cultura, vamos dizer assim, de exploração indevida, desde o descobrimento do Brasil. Vieram os portugueses para cá para explorar as riquezas desse nosso país. E essa cultura prevalece na política brasileira. Infelizmente, aliás, não só na política, mas em vários setores do Brasil, não é? É triste perceber como é que políticos, como é que empresários, legislativo, judiciário se capitulam a um esquema de corrupção, vantagens fáceis, fisiologismo, nepotismo, enriquecimento ilícito, drenando as riquezas da nossa nação brasileira, assaltando os cofres públicos e deixando um rombo criminoso, irmãos, nas verbas que deveriam ser destinadas às necessidades básicas, sociais do nosso país. E o mais grave, mesmo os condenados pela justiça estão soltos e novamente candidatos agora em 2022.
Estamos acostumados a campanhas multimilionárias. Isso já pavimenta o caminho da corrupção, não é? E desta forma, então, esse resultado da corrupção, da má administração, da ganância insaciável pelo poder, que leva o nosso país, Brasil, uma das maiores economias do mundo, a ter uma realidade social que nós sabemos que ainda é sofrida para grande parte dos brasileiros. E esse diagnóstico, irmãos, tem afetado a igreja evangélica, porque muitos evangélicos hoje estão desencantados com a política, e os próprios evangélicos cometem vários erros. Por exemplo, dizer que política é pecado, ou dizer que política é coisa do diabo. Ou alguns que dizem que o cristão não deve participar de política. Ou ainda, o cristão deve ser apolítico. Ou ainda, toda pessoa que se envolve com política se torna corrupta. Ou ainda, todo crente que se envolve em política vai acabar se corrompendo. Outro erro, a política é mundana e não serve para os crentes. Outro erro, não devemos fazer coisa alguma, só pregar o evangelho e aguardar o retorno de Jesus. Irmãos, há outras ideias equivocadas. A gente escuta crentes dizendo, por exemplo, irmão sempre vota em irmão. Todo crente é um bom político. Ou ainda, político evangélico deve lutar sempre pelas causas evangélicas. Nós devemos repudiar, irmãos, todos esses pensamentos. Eu gostaria de levantar algumas questões nessa noite para a nossa reflexão. Primeiro, falar sobre a legitimidade da política à luz da palavra de Deus. O reformador João Calvino, ele escreveu nas suas Institutas o seguinte, mais ou menos assim: não se deve pôr em dúvida que o poder civil é uma vocação, não somente santa e legítima diante de Deus, mas também muito sacrossanta e honrosa entre todas as vocações. É um chamado, é uma vocação. O apóstolo Paulo, quando escreve Romanos capítulo 13, todos conhecem, ele vai dizer que o poder civil, a autoridade, hoje foi citado já aqui pelo pastor Edson, é ministro de Deus. O apóstolo Paulo já disse isso. Ministro de Deus para dois propósitos. Primeiro, a promoção do bem. E segundo, a coibição do mal. É bem verdade, nós sabemos que muitos daqueles que são investidos de autoridade no nosso país não sabem disso, não acreditam nisso e não aceitam isso. O mais grave. Mas nem pelo fato de eles não entenderem isso, esses propósitos não deixam de ser. Quando o Estado, quando a autoridade constituída deixa de cumprir esses dois propósitos, a promoção do bem, a coibição do mal, a igreja, que é a consciência do Estado, irmãos, deve alertar o Estado, exercer voz profética, chamando essa autoridade constituída ao seu verdadeiro propósito, nós como ministros de Deus. Ao ler a palavra de Deus, nós vemos na palavra de Deus como homens e mulheres foram levantados na história para liderar, para governar, para legislar. É por isso que a Bíblia nos informa que quando se multiplicam os justos, há bênção. Mas quando governa o insensato ou ímpio, o povo geme. Deus levantou homens em momentos críticos no mundo. Lembra de José do Egito? Como Daniel na Babilônia, como Neemias lá em Jerusalém, em momentos de crise. E esses homens, eu creio que eles exerceram tarefas, tarefas com grandeza, e procuraram com zelo, procuraram com lisura servir na vida pública sem se corromperem. Irmãos, nós estamos acostumados a ouvir determinados chavões, muitas vezes nem refletimos
sobre esses chavões, como por exemplo, o poder corrompe, como se isso fosse uma máxima verdadeira. Isso não é verdadeiro. O poder é que revela os corrompidos, né? A corrupção não está no poder, está no coração do homem. A corrupção está no coração do homem, né? Outra máxima, o homem é produto do meio. Irmãos, não, o meio é que é produto do homem. Não é o meio que corrompe o homem, é o homem que corrompe o meio. Porque o homem é mal corrupto e ele afeta tudo que está à sua volta. Quando olhamos para a Escritura, nós vemos o envolvimento da história bíblica na política, desde o patriarcado até a monarquia, depois do Reino Unido, depois do Reino Dividido. Quando a gente vai para o Novo Testamento, nós vemos Cristo confrontando até mesmo o poder político da época, chamando Herodes de raposa, o rei Herodes, chamando ele de raposa. Nós vemos o profeta João Batista também, dizendo a Herodes, você não pode fazer isso. Embora fosse da vida particular de Herodes, do casamento dele, um adultério, ele estava errado e João Batista mostrava isso. Quando a gente olha para a expansão da igreja, né, na época da expansão dela, logo, os imperadores romanos, né, tornaram-se homens perversos, começaram a perseguir, mandando matar os cristãos. Lembra os cristãos nessa época já diziam, preferimos a morte a negar o nosso Deus, preferimos a não nos curvarmos diante de César, não é? Nós respeitamos César, nós pagamos os tributos a César, mas não nos curvamos a César, dizendo que ele seja o Senhor da nossa vida. Sim, irmãos, nós cremos que a autoridade constituída merece honra, verdade. E nós devemos honrá-las, devemos obedecê-las, pagar tributos, orar por elas. Mas no momento em que a autoridade constituída querer exigir de nós subserviência, a domesticação da consciência nossa e a adoção de princípios e valores estranhos aos absolutos da ética cristã, nós precisamos dizer não e prontos a arcar com todas as consequências desse não. Quando nós olhamos a política na época dos reformadores, sobretudo a ética social calvinista, é muito interessante. Era a ideia de que quando Deus nos dá prosperidade pelo trabalho, pelo desenvolvimento, você não deve acumular riquezas só para o seu próprio benefício. Se Deus fez você prosperar, se Deus multiplicou as suas riquezas, é para que cada um de nós demonstre a bondade de Deus na vida do nosso semelhante, do seu próximo, repartindo com aquele que não tem. O que você tem a mais para que isso redunde em quê? Em gratidão nesse coração e glória a Deus por causa da sua manifestação de amor. Essa era a ideia já na época dos reformadores, a visão que eles tinham. Mas hoje, queridos, com o advento da modernidade, da pós-modernidade, nós estamos vivendo uma época em que as autoridades, pelo contrário, elas estão promovendo o erro. Não é questão de defender a laicidade do Estado, né? Ou em nome dessa laicidade, o Estado é laico. O que tenta se impor agora, em vários países, inclusive da América Latina e da Europa, é um Estado anticristão, sabe? Onde os valores absolutos do reino de Deus não são percebidos, ou deixaram de existir em vários países, porque já possui uma agenda anticristã e tentam impor essa agenda anticristã para toda a sociedade. E nós já estamos vivendo isso há algum tempo no nosso país, caminhando a passos largos para essa realidade, muito triste, mas a passos largos, onde o anormal hoje se passa como normal, onde os princípios de família, casamento, ética cristã, valores, hoje são bombardeados, sabe? Se você se posicionar ao lado desses princípios e valores cristãos, você hoje é escarnecido, você é zombado, você é criticado, é visto como ultrapassado, como medieval.
Isso nas escolas, nas universidades. Durante mais de 40 anos trabalhei na universidade e vi isso. A gente vê isso, né? Isso, e a mídia nacional, cada vez mais. Irmãos, então, diante disso, eu gostaria de examinar alguns princípios cristãos que devem ser aplicados pela política. Nós já abrimos hoje em Deuteronômio, capítulo 17. Eu tinha pedido para ler essa passagem, do versículo 14 em diante, lembrando que esse é um projeto distinto. Culturalmente, se puder abrir novamente, Deuteronômio 17, verso 14, a partir do verso 14, dentro desse projeto, diz o seguinte: princípios são permanentes, né? Diz assim a partir do verso 14: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, vamos ler juntos? Verso 14: quando entrares o próximo verso. Então, irmãos, a primeira coisa, o povo de Deus precisa orar para pedir sabedoria para escolher. Dependemos de Deus e precisamos pedir a Deus para iluminar na escolha dos nossos líderes políticos. Esse é um ponto que a igreja tem batido já há mais tempo sobre isso. Veja o verso 16 também, vamos ler o verso 16. Porém, este... Olha aí, multiplicar cavalos pode nos trazer a ideia de multiplicar riqueza. Alguém já fez a seguinte pergunta: o candidato que foi eleito, quando entrou para assumir um cargo político, qual que era a situação econômica dele? Saiu de lá rico? Como assim? Se uma pessoa entra na política pobre e sai de lá rica, alguma coisa errada aconteceu. Mas se ele não enricou, mas alguém da família dele enricou, também alguma coisa está errada. Está acontecendo. Irmãos, não se entra para a política para se enriquecer, mas para servir. Nós sabemos disso, não se entra para enriquecer, se entra para trabalhar. Não se entra para a política para se servir, mas para servir ao povo. Essa é a visão bíblica. Veja o verso 17. Tão pouco, vamos ler juntos? Tão pouco para si... Ou seja, irmãos, a vida moral de quem está na posição de destaque não pode entrar pelo caminho dos prazeres, que nós chamamos prazeres incontidos. E porque está no poder com as suas facilidades, não é para abrir mão para uma vida desregrada moralmente. A vida do líder político precisa de ser uma vida de integridade moral. E o que significa? O político nunca deve se capitular para os prazeres, nem para a riqueza ilícita. Se perceber, depois vocês podem ler novamente os versos 18 a 20, alguns princípios de valores do povo de Deus. E nós vemos, irmãos, que hoje o socialismo e o comunismo estão sendo implantados em toda a América Latina. Aqui mesmo no nosso país há um grupo forte de políticos tentando fazer alianças, e no governo passado isso já foi alimentado pelas autoridades brasileiras, com os governos totalitários de Cuba, Nicarágua, Venezuela, etc. E com apoio financeiro bem expressivo a estas nações. Agora nós estamos vendo os resultados. População, por exemplo, da Venezuela totalmente desamparada. E os donos do poder enriquecidos e vivendo nababescamente. Segundo aspecto, o povo de Deus não pode ficar omisso na questão política, irmãos. Essa ideia hoje, crente verdadeiro não pode entrar na política, é um equívoco. Um crente cheio do Espírito Santo pode e deve, se tem vocação, se tem preparo e se tem ética. A outra ideia que não podemos aplaudir
é que o simples fato de ser alguém ser evangélico vai ser um bom político. É vergonha, é tristeza isso. Mas nós sabemos que lá na Câmara, Senado Federal, o grupo político com atitudes mais vexatórias é o grupo chamado bancada evangélica. Por que isso? Porque as igrejas não são criteriosas nesse sentido. Levantam-se os aventureiros, levantam-se os espertalhões, levantam-se os aproveitadores, entram na política sem preparo, sem vocação, sem postura ética firme e acabam envergonhando o evangelho porque não estão preparados e não têm estrutura moral, estrutura espiritual, não têm valores claros, irmãos. E ao assumirem o comando, o poder, já eram corrompidos e se abrem para toda sorte de corrupção. Precisamos orar para que Deus levante pessoas vocacionadas também dentro da igreja evangélica, pessoas que tenham preparo, não sejam massa de manobra, que não envergonhem o evangelho, mas que possam ali ser sal e luz. Amém, irmãos? Provérbios 31. Que tipo de pessoas deveríamos pensar na hora de escolher? Representantes que amem a justiça. Provérbios 31, versos 8 e 9. Vamos ler lá juntos? Provérbios 31, versos 8 e 9. Vamos ler juntos? Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. O que esse texto está querendo nos informar? É que um líder político, irmãos, ele precisa ter compromisso com a justiça, mas também com a misericórdia. Não é para favorecer os interesses de grupos econômicos, ou para desviar recursos para contas de alguns poucos, mas que deve exercer seu mandato, de tal forma que as pessoas necessitadas, sem vez e voz, possam ser atendidas, e possam ser socorridas, e possam encontrar amparo, e não desamparo, né? E desespero, concordando, irmãos, com princípios cristãos claramente expostos aqui nas Sagradas Escrituras. A pergunta é, mas pastor, qual seria o perfil de um político? Primeiro, eu penso que é vocação. O que é vocação? Eu olhei no dicionário, vocação é uma inclinação, uma tendência, uma habilidade que leva o indivíduo a exercer uma determinada carreira ou profissão. Vocação é uma competência que estimula as pessoas para a prática de atividades que estão associadas aos seus desejos e seguir determinado caminho. Irmãos, há muitas pessoas hoje que estão trabalhando na política e não têm nenhuma aptidão. E muitas pessoas que têm aptidão, mas não tiveram acesso, são dotadas. A distribuição correta de vocações é mais importante que a distribuição de riquezas. A pessoa certa no lugar certo. Como é que a vocação chega a uma pessoa? Primeiro, ela pode ser vocacionada, não é? Por um pendor natural, ou por um conhecimento de uma realidade. Vocês lembram de Neemias, por exemplo? Neemias, ele não era um político. Ele arrancou a cidade de Jerusalém dos escombros. Depois de mais de 120 anos, uma cidade que estava cheia, com portas queimadas, muros quebrados, miséria, fome, opróbrio. Este homem chega e depois de 51 dias, ele tem uma ação, ele tem uma mobilização. E ele retira a cidade do opróbrio. A vocação dele não foi um pendor, mas foi um conhecimento, foi uma informação que ele recebeu. Ele toma ciência dessa realidade e é compelido a levantar e atender aquela necessidade. E nós precisamos de pessoas, então, vocacionadas, uma santa vocação. Isso talvez deveria ser trabalhado já desde as crianças, plantar sonhos, plantar ideais, plantar propósitos, não é? Quem sabe pudéssemos ter no futuro uma geração forte, preparada para os grandes desafios desse nosso país. Segunda coisa é o preparo intelectual, não só vocação, mas preparo intelectual, irmãos. A vida pública e política exige preparo intelectual sério, porque senão vai ser um inocente útil, ou então vai ser um malandro na política, né? Não dá para ser aventureiro. Preparo sem vocação é problema.
para o país. Porque se uma pessoa for preparada e não ter vocação, ele pode usar toda a ciência dela para fazer mais falcatruas ainda. Vai ser mais nocivo ainda. Então, a necessidade não é de mais informação, mas é de transformação. Não é ter cultura que resolve o problema. Se fosse assim, a pessoa tendo um curso superior, o 3º grau, todos os problemas estariam resolvidos, e não estão. E o terceiro elemento, além de vocação, preparo intelectual, é ter caráter, é integridade. Sabe, irmãos? É possível, então, uma pessoa entrar na vida pública e manter um caráter incorruptível, impoluto? Não ceder, não se dobrar à sedução do poder? Será que é possível? Eu creio que sim. Pensa lá em Daniel, né? Lembra quando ele mudou o Império Babilônico, passou para o Império Medo-Persa? Nós estudamos isso aqui já na escola dominical. Qual foi a diferença entre os dois impérios? O Império Babilônico era absolutista. O que era isso? O rei era maior que a lei. Nabucodonosor era muito maior do que a lei. Era a própria lei. E agora o império, o poder vem outro império, o Império Medo-Persa. E o poder é descentralizado. Agora a lei é maior que o poder, né? Tinha 3 grandes presidentes e 120 prefeitos, ou sátrapas, né? E esses 3 presidentes começam a fiscalizar esses 120 sátrapas. E Daniel foi colocado pelo rei com a intenção de ser o comandante geral desses 3 presidentes. E os outros 2 eram corruptos e enfrentaram então um grande problema. Esse Daniel é uma pedra no nosso caminho, né? Se a gente tirar ele do nosso caminho, nós vamos conseguir montar o nosso esquema. E eles tramaram contra Daniel, nós sabemos da história. Vasculharam a vida de Daniel, abriram todas as gavetas secretas de Daniel e descobriram que ele era um homem incorruptível. Pensa comigo, irmãos, em Neemias. Se você ler depois de sua casa Neemias, no capítulo 5, é fantástico, né? Ele não roubou o povo, não se corrompeu e nem deixou o seu 2º ou 3º escalão se corromperem. Não basta o líder político não se corromper, ele não pode deixar que as pessoas que estão trabalhando com ele também se corrompam. Foi o que aconteceu com Neemias. Não pode deixar que a máquina adoeça. Sabe por que ele fez isso? Primeiro, por temor a Deus. Temor a Deus. E segundo, pelo amor que ele tinha ao povo. Irmãos, às vezes a gente fica muito chocado quando a gente sabe de uma pessoa que puxou o gatilho e matou uma outra pessoa. Isso choca muita gente, não é verdade? Mas hoje a gente não fica muito chocado quando um político desvia milhões de dinheiro, de reais, que deveria ser para atender hospital, educação, saúde pública. A gente nem acha que isso é um crime, não. As pessoas não ficam presas. Quando crianças e pessoas estão morrendo, idosos morrendo à frente de um hospital, não tem médico, não tem leito, não tem remédio, ninguém foi lá e apertou o gatilho na frente dela, mas a falta de atendimento necessário levou essas pessoas à morte. Por quê? Porque aquele dinheiro que deveria ser destinado àquele trabalho social, né, foi desviado para alguma pessoa inescrupulosa, para algum grupo econômico. E dessa maneira o que falta é o temor a Deus e o amor às pessoas. No livro de Wayne Grudem, publicado pela Vida Nova, Política segundo a Bíblia, eu gostei muito porque o autor, ele mostra que sem a influência cristã, os governos não têm uma bússola moral definida. Ele diz, entre aspas, procure imaginar como seria uma nação e o seu governo se de repente fosse retirada toda a influência cristã sobre o governo. Imagine o que aconteceria se todas as igrejas e organizações cristãs deixarem de tentar exercer qualquer tipo de influência sobre as leis ou sobre o governo. Como é que seria esse governo? Como é que seria essa sociedade? E ele fala, em poucos anos, quase ninguém mais teria absolutos morais e não existiria mais nada além de opiniões próprias e intuições morais individuais, nada confiáveis.
Hoje, muitas questões políticas que o Brasil enfrenta trazem em si elementos morais consideráveis. Por exemplo, primeiro, casamento entre indivíduos do mesmo sexo. Governos estaduais e federal deveriam conferir privilégios ou benefícios a casais do mesmo sexo? A sociedade deve, por meio de suas leis, aprovar e incentivar cada vez mais esse relacionamento entre indivíduos do mesmo sexo? Segundo ponto, aborto. Aborto é homicídio? Em caso afirmativo, o governo deve decretar leis contra o aborto? Ou pornografia? O que é pornografia? E que medidas o governo deve tomar a respeito disso? Deve haver alguma restrição do conteúdo disponível nas bibliotecas públicas? Ou acessível para crianças, em revistas ou site da internet, por exemplo? Pobreza, outro tema. Qual que é a responsabilidade do governo em relação aos pobres da nossa sociedade? Quais são as melhores soluções para a pobreza? Será que deve destinar recursos do governo para organizações religiosas que ajudam os pobres necessitados na área da saúde, por exemplo, na área da alimentação? Proteção ao meio ambiente, por exemplo, que regras governamentais devem ser impostas para proteger o meio ambiente? O ideal é manter a natureza intocada ou Deus deseja que nós exerçamos domínio sobre a terra de outras maneiras? Há algo de errado com a natureza no seu presente estado? Ensino, quais são os principais responsáveis por decidir o que as crianças aprenderão nas escolas públicas? Devem ser os pais? Ou devem ser os órgãos destinados pelo governo local e federal? Padrões morais, que padrões morais devem ser ensinados nas escolas públicas? Ou não se deve ensinar às crianças nada a esse respeito? Irmãos, há tantas questões, outras questões como essa, mas cremos que no nosso país há uma necessidade tremenda de orientação moral. Temos convicção de que é essencial os crentes estudarem, discutirem e se pronunciarem em público acerca dessas questões. Se, contudo, os pastores, conselhos de igreja disserem, vamos deixar que outra pessoa fale sobre isso, a pergunta é, de onde virão os padrões morais para essa nação? Quarto, um líder político precisa se envolver para atender os problemas mais graves que atingem o povo. Aquela pessoa que se propõe a trabalhar na vida pública e apenas está buscando seus benesses, buscando seus favores, seus interesses, ele não é vocacionado. Porque o vocacionado não busca os seus interesses para ter suas vantagens próprias, irmãos. Ele se doa, ele se entrega, ele busca o bem comum, o bem público. Ele quer ajudar, ele não quer se abastecer. Foi isso que Neemias fez. Pense comigo em Neemias, irmãos. Primeiro, ele me encanta como governador de Jerusalém. Ele tem coragem de fazer perguntas. Fazer perguntas é um negócio muito sério. Qual foi a pergunta que ele fez? Como é que essa cidade está lá, o sepulcro dos meus pais? Como é que está o povo lá? Aí ficou sabendo que o povo estava debaixo de uma grande miséria, os muros estavam quebrados, não havia nenhuma segurança para o povo, as portas queimadas a fogo, e o poder judiciário falido, a pobreza, o povo carente, o opróbrio, e o povo estava sendo esquecido. Quando você faz perguntas, você se torna, alguém já diz, responsável para atender às necessidades que chegam a você. Por exemplo, na nossa cultura brasileira, bom dia, como é que você está? Tudo bem? Você não quer nem saber como é que ela está, né? Se ela for parar para contar, você não quer ouvir. Irmãos? Então, se você não quiser ouvir, não pergunta, está tudo bem. Porque se você ouvir, Deus está te levantando para atender aquela necessidade. Amém, irmãos? O que Neemias fez? Quando ele tomou pé da situação, ele busca meios, ele busca formas, ele busca recursos para resolver o problema. E ele tem coragem para diagnosticar o problema, motivar a liderança, ele estabeleceu metas, estratégias, e ele começou a trabalhar para que o problema fosse resolvido. É curioso quando nós lemos Neemias capítulo 5, porque toda crise interessa a um determinado grupo. Nos países pobres, tem dois grupos, os ricos demais e os pobres demais. Sabe por quê? A crise interessa a alguém. Os gananciosos se aproveitam da crise.
que aconteceu em Jerusalém? Nós sabemos. As pessoas mais endinheiradas, na hora da crise, quando as pessoas estavam passando fome, olha, eu tenho dinheiro, eu te empresto. O que você tem para me dar de garantia? Eu tenho minha lavoura aqui, eu tenho minha casa, eu tenho meus filhos. Vamos penhorar isso, eu te dou o dinheiro, juro altíssimo, e você, se não me pagar, eu fico com a sua casa, eu fico com a sua lavoura, seus filhos vão ser meus escravos. E os ricos foram emprestando dinheiro, as pessoas foram perdendo as suas terras, suas casas, suas famílias, e os ricos pegando tudo. Chegou um momento que não tinha mais nada para entregar. Interessante que chega Neemias e contrata todos para a obra. E eles levam Neemias a essa situação. Assim não dá. Nós somos irmãos, não dá mais. Aí Neemias confronta isso, confronta a ganância, confronta a usura, a exploração. E, irmãos, ele entra num projeto social com devolução daquilo que foi pego de uma maneira injusta, opressora. O líder tem que ter coragem de confrontar, mas tem que ser o exemplo, ele tem que ser o modelo. Aí a pergunta é, qual que é a característica de um político? Ele tem que ter visão. Lembra de José do Egito? Havia um problema mundial. O líder, irmãos, é aquele que vê o que os outros não estão vendo. Ele tem que ter o tirocínio para ter uma orientação que os outros não estão observando. Mas, mais do que isso, ele precisa ter um tino administrativo também, né? E nós estamos diante de uma eleição para executivo e legislativo. Já pararam para perceber como alguns políticos são um fracasso e continuam no poder? O bom político tem que ter a capacidade de contornar problemas aparentemente insolúveis. Davi foi um rei muito jovem quando foi ungido rei, mas não foi ordenado. Seu sogro queria matá-lo. Deus usou Saul para matar o coração de Saul no coração de Davi, para que Davi não fosse uma repetição do que foi Saul. Davi consegue, irmãos, pegar 600 homens amargurados de espírito e fazer uma tropa de elite. Ele disse, eu vou enfrentar o gigante. E ele sabe a direção a tomar, ele tem a ideia, ele tem a ação. Claro, Davi teve seus fracassos, como todos nós pecadores os temos. Então precisamos orar, irmãos, para que Deus levante pessoas para esse perfil. Agora, para terminar, como votar? Primeiro examine a vida do candidato. Se o candidato tem compromisso, tem valores, tem ética, tem princípios. O candidato que você vai votar condena o que você aprova, reprova o que você crê, combate o que você defende, ou você não pode ser incoerente. Segundo, o nosso dever, irmãos, não cessa quando só depositamos o nosso voto lá na urna, não. Temos como povo de Deus que fiscalizar. A igreja precisa exercer voz profética, votar e cobrar de seus representantes posição digna de ordem moral e social. E terceiro, a igreja precisa encorajar as autoridades constituídas, orando por elas, honrando a elas, pagando tributos, sendo sustentáculo. Paulo diz para que isso? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. O cristão não é um anarquista, né? Um desordeiro. O cristão não é alguém que se posiciona gratuitamente, mas o cristão prima por princípios, por valores, e ora para que Deus levante pessoas para servir a nação brasileira. Sabe? Quando os governantes não levam Deus a sério, e os governados não levam Deus a sério, sabe o que Deus faz, irmãos? Deus permite que pessoas más governem o seu povo. Lê a história da igreja, você vai perceber isso. Deus levantou reis maus para disciplinar o seu povo. Essa, então, é uma hora importantíssima que eu creio para a nação brasileira. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê sabedoria, mas que Deus nos dê prudência, que Deus nos dê humildade, irmãos. Que o Senhor nos dê dependência, para que tenhamos vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito. E como crentes, temos de lembrar que esse mundo está envolvido numa tremenda batalha espiritual.
Irmãos, há forças demoníacas, forças de Satanás, que tentam se levantar contra os propósitos de Deus e provocar males e destruição em todo ser humano que Deus criou à sua imagem. Essas forças procuram destruir todas as sociedades humanas e todas as nações. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno, né? Portanto, se pastores e membros de igreja disserem, não vou me pronunciar a respeito de questões éticas e morais que enfrentamos como nação, vai surgir um vácuo moral. E não tardará para que os maiores adversários do Evangelho, Satanás e seus demônios, vão preencher esse vácuo e vão influenciar todas as decisões de modo contrário aos padrões bíblicos. E se isso acontecer, irmãos, governos ao redor do mundo vão usar cada vez mais o seu poder para calar a igreja, Dirão com efeito que os cristãos e as igrejas têm que deixar esse cristianismo homofóbico, esse cristianismo opressor, esse cristianismo aterrorizante, intolerante, militarista, fora da nossa vida, fora das nossas escolas, fora dos campi das nossas universidades, fora das nossas estações de rádio, fora das estações de televisão, de qualquer parte do governo, de nossos bairros, onde jamais permitirão para construir novas igrejas. Manter esta religião que semeia discórdia entre as nossas casas, é o que eles vão dizer. Essa será a fonte de padrões morais, se os cristãos permanecerem calados. Creio firmemente que os ensinos bíblicos a respeito das questões políticas, elas devem promover esperança e mudanças benéficas para as pessoas de todas as nações quando esses princípios forem aplicados. E quando esses princípios, esses preceitos forem colocados em prática na nossa nação, eu creio que vão ser uma boa nova para os oprimidos, para aqueles que anseiam por justiça, para aqueles que desejam paz, jovens e velhos, fracos e poderosos, ricos e pobres. Serão boas novas para todos que trilharem os caminhos maravilhosos da liberdade e do governo sensato, que a Bíblia ensina, que a palavra de Deus ensina. Irmãos, eu quero terminar dizendo que o nosso compromisso supremo e inalienável é com o Senhor Jesus Cristo. Seu Evangelho, seus valores, e não com a agenda de direita ou de esquerda. Proceder de outra maneira é cair em idolatria. Como brasileiros, como crentes, como cristãos, nós devemos ser exigentes, não só quanto às propostas, mas também quanto às qualificações pessoais dos nossos governantes, deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores e presidente. Acima de tumultos e desvarios da política e da cultura, nós temos que lembrar da nossa verdadeira cidadania nos céus. O apóstolo Paulo diz isso em Filipenses, capítulo 3, verso 20, que eu gostaria de ler. Diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E Ele que vai nos condicionar a tudo que nós devemos fazer aqui como cidadãos da terra. Vou pedir ao pastor Silas para vir à frente, fazer uma oração nesse instante, nós encerrarmos essa parte. Podemos ficar em pé, irmãos? Senhor Deus, nos curvamos diante de Ti, reconhecido que Tu és o Rei das Nações, Senhor da Igreja. Como Rei das Nações, todo governo, todo tipo de manifestação do governo está sobretudo debaixo de Tua égide. Nesses dias difíceis que enfrentamos no Brasil, de tanta polarização,
por que não dizer também idolatria humana, ideológica, precisamos de equilíbrio, precisamos da orientação de tua santa palavra, que é a nossa bússola, que é a luz para o nosso caminho. Como o Senhor Jesus Cristo é luz das nações, abençoa, Deus, a nossa pátria. Livra-nos da peste perniciosa. Livra-nos também, Senhor Deus, de governo titânico, de governo que não procura o bem dos seus governados. Livra, ó Deus, a nossa pátria. Dá sabedoria ao teu povo, Senhor Deus, para que olhe para o Senhor. Coloque sua confiança no Senhor. Espere no Senhor. Confie no Senhor e o mais Ele fará. Senhor, sabes particularmente que tememos pelo futuro da nossa pátria, da nossa nação. Mas reconhecemos, ó Deus, que tens toda a soberania e poder, e que tudo, ó Deus, está sobre o teu governo. Portanto, abençoa a tua igreja, abençoa a nossa pátria, abençoa a nossa nação brasileira, Senhor Deus. Dá que realmente, nesses próximos dias, haja uma eleição que represente, ó Deus, a verdade, que represente a justiça, a tua orientação e bênção, ó Deus. Sabemos que não merecemos, mas precisamos dessa graça. Por isso clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo, e a Ele seja dada toda a glória. Amém.